Dos crimes contra a administração pública, título 11. Nossa equipe ficou com os artigos 333 e 317, corrupção passiva e corrupção ativa. Leitura do caso real. Prefeitura de Fortaleza aponta suposta corrupção passiva na vacinação irregular da mulher de Wesley Safadão. Sindicância encontrou irregularidade nas ações de 3 colaboradores do Poder Municipal, uma servidora pública e 2 funcionários terceirizados. A Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza concluiu a sindicância que apura a vacinação irregular da influenciadora digital Tayane Dantas, mulher do cantor Wesley Safadão, ocorrida em 8 de julho de 2021. Segundo a pasta, as apurações internas apontam possível crime de corrupção passiva por parte de 3 colaboradores da Prefeitura de Fortaleza. Bom, iremos agora fazer as devidas classificações, as diferenciações entre corrupção passiva e corrupção ativa, com relação ao nosso caso real. Diz o nosso artigo 317 do Código Penal: solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Qual o tipo ou conduta criminalizada? Vamos lá. Temos aqui solicitar, receber ou aceitar promessa. Vemos aqui 3 verbos, 3 formas pelas quais o crime de corrupção passiva pode ser praticado. Antes de aprofundar aqui no caso e fazer algumas explicações, eu gostaria apenas de fazer um pequeno alerta, porque é muito cobrado em provas de concurso públicos assim de forma diversa. A primeira coisa importante que devemos ter em mente é a diferença desse crime, corrupção passiva, para com o crime de concussão. Na corrupção passiva, ele não exige, ele solicita, e solicitar é diferente de exigir. Se o agente exigir a vantagem devida, nós teremos o crime de concussão do artigo 316 do Código Penal. Então, pessoal, muito cuidado com isso. Agora vamos aqui aprofundar mesmo no nosso caso. Se a servidora pública, como no caso apresentado por nossa equipe, solicitar à mulher de Wesley Safadão R$ 5.000 para aplicar a vacina, só em solicitar essa vantagem devida em razão da função, estará praticando o crime de corrupção passiva. Pois aqui nós não vemos a servidora exigir uma vantagem devida. Aqui ela não está sendo impositiva. O que vemos é somente uma solicitação. Imagine agora que, em vez de solicitar, se os servidores públicos apenas aceitassem promessas da influenciadora digital Tayane Dantas, em que a mesma insinuaria que, se a servidora aplicasse a vacina nela e em seu marido, daria uma supra quantia de R$ 10.000 em mais ou menos uma semana. A servidora pública, ao aceitar a promessa de vantagem devida, estará praticando o crime de corrupção passiva, tipificado no artigo 317 do Código Penal. Pessoal, vale lembrar que quando o funcionário público solicita ou quando aceita a promessa de vantagem futura indevida, ele está praticando o crime de corrupção passiva, de forma consumada. E em nosso caso apresentado, se a funcionária pública irá chegar a receber o dinheiro ou não é irrelevante, e mesmo que a funcionária pública não pegue o dinheiro, o crime também já estará consumado. Imagine agora um exemplo, que essa funcionária pública encontra essa influenciadora famosa na rua e fala: Dona Tayane, nós temos doses de vacinas para a Covid-19. A influenciadora prontamente não vai falar nada. Pega um maço de notas de R$ 100 e coloca simplesmente no bolso da funcionária pública e fala: depois apareço lá. A servidora olha o dinheiro entrando, agradece e vai embora. Agora eu pergunto, ela solicitou vantagem devida? Não. Ela aceitou promessa de futura vantagem devida? Também não. Só que efetivamente, ela recebeu uma vantagem indevida. Então ela praticou crime de corrupção passiva, aquele que está presente no nosso artigo 317 do Código Penal.
E aqui temos um crime material, pois o efetivo recebimento é necessário para a consumação. De acordo ao parágrafo 1º do artigo 317, temos duas espécies de corrupção passiva, sendo elas a própria, onde o funcionário público recebe uma promessa de vantagem para ser praticado um ato ilegal em benefício da parte, tendo um ato ilícito, e é uma causa de aumento de pena. E a imprópria, que é quando ele recebe uma proposta de vantagem para praticar um ato legal. Existe também a forma privilegiada, disposta no parágrafo 2, que é a conduta do funcionário público quando descumpre o seu poder de ofício para atender a um pedido de alguém que ele deseja agradar, sendo assim um crime material. Corrupção passiva é um crime próprio em relação ao sujeito ativo e comum quanto ao sujeito. Trata-se de um crime doloso, formal quanto à modalidade solicitar, material quanto à modalidade receber ou aceitar, comissivo, instantâneo, é unissubsidiente ou plurissubsidiente, pois podem ser praticados por meio de uma ou várias ações. O crime de corrupção sempre esteve presente nos jornais, e como discorre o Código Penal, existe corrupção ativa e passiva. A passiva foi retratada pelos meus colegas com base em um caso real, e a corrupção ativa se enquadra nos crimes praticados por o particular contra a administração pública, e ocorre se alguém oferecer ou prometer vantagem devida ao funcionário público para determinar a prática, omitir ou retardar ato de ofício. A pena de reclusão e varia de 2 anos a 12 anos de reclusão e multa. Um exemplo de corrupção é oferecer dinheiro a um guarda de trânsito para que não lhe dê uma multa, ou seja, suborno. Note que o simples ato de oferecer o suborno ao guarda já configura como um crime de corrupção ativa, independente do guarda aceitar ou não a tal oferta. A partir do que conceituou o nosso colega sobre o artigo 333 do nosso Código Penal, que trata sobre a corrupção ativa, traremos um caso real que ficou bastante conhecido nacionalmente, envolvendo o empresário Eike Batista, no qual foi indiciado e logo após condenado pelo crime de corrupção ativa, entre outros. Ele foi considerado culpado após as investigações mostrarem que o empresário pagou em propina 16,5 milhões de reais para o então governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, com a finalidade de obter benefícios em seus negócios. Ou seja, o empresário, ele se utilizou da sua condição financeira para obter de um funcionário público, nesse caso o governador do Rio de Janeiro, benefícios para suas empresas, para que elas tivessem favorecimento em licitações e em contratos com o Estado do Rio de Janeiro. Bom, para entender bem a diferença entre corrupção ativa e corrupção passiva, a melhor forma de fazer isso é ler diretamente o artigo. No artigo 363, falando sobre corrupção ativa, diz que oferecer ou prometer vantagem devida ao funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Logo, o crime de corrupção ativa consuma-se com o simples oferecimento da vantagem devida ao funcionário público. Já na passiva, no artigo 317, solicitar ou receber para si ou para o trem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar a promessa de tal vantagem. Verifica-se que nesse tipo penal é o funcionário público quem oferece e recebe a vantagem devida. Desse modo, caso o indivíduo ofereça dinheiro para um policial em troca de não receber uma multa e o policial aceita, o particular comete o delito de corrupção ativa e o policial, funcionário público, o crime de corrupção passiva. Vale ressaltar também que, num caso em tela, o policial também iria responder pelo tipo penal inserido no parágrafo 2º do artigo 317, que diz que, se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, pena detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Nesse sentido, percebemos que ambos os delitos podem ser praticados simultaneamente ou isoladamente. São crimes formais, uma vez que não é necessária a realização de vantagem devida, tanto para o particular quanto para o funcionário público, para que a conduta se amolde ao tipo penal.
No que se refere ao delito de corrupção passiva, trata-se de crime funcional. Em síntese, só pode ser cometido por funcionário público. Já o crime de corrupção ativa, no qual o particular oferece vantagem devida, é um crime comum, visto que qualquer um pode cometê-lo. Qualquer pessoa pode oferecer vantagem devida a um funcionário público. Portanto, percebe-se que os tipos penais não se confundem, apesar da sua semelhança. A corrupção é o mal que acomete o governo brasileiro há muito, e embora cause extrema indignação na população em geral, há inúmeros casos de corrupção cometidos por particulares que não saem nos jornais. Assim devemos nos atentar para o fato de valores como a honestidade e a integridade devem começar primeiro em nós, com pequenas atitudes, para que então possamos melhorar o futuro do país.